Glórias a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Missionário irmão Moisés. Vou fazer uma breve oração para trazer uma mensagem da palavra de Deus. Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia, Senhor, eu peço que o Senhor venha me perdoar pelas minhas falhas. Eu peço que o Senhor venha me perdoar pelos meus pecados, pelas fraquezas, porque o Senhor bem conhece o coração do homem, o Senhor bem conhece o coração da mulher. Foi o Senhor que nos chamou para uma obra, meu Deus. É o Senhor que tem nos chamado. É o Senhor quem tem nos escolhido para uma obra. E é por isso, Senhor, que nós sempre se deparamos com um conflito, com uma guerra interna e externa tão grande entre nós. Combates por fora e temores por dentro. É uma guerra que nunca cessa, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos sempre nos deparando com essa guerra, Jesus. Então eu rogo ao Senhor que o Senhor use de misericórdia conosco e que não retire de nós o Teu Espírito Santo. Sem o Teu Espírito Santo, Senhor, nós não somos nada, porque aqueles que são guiados pela carne não conseguem agradar ao Senhor. Aqueles que são guiados na carne não podem agradar a Ti, Senhor. É por isso que nós oramos a Ti, Senhor, e lembramos da oração do rei Davi que dizia: Senhor, não retires de mim o Teu Espírito. Amados, o crente sem o Espírito Santo, ele não é nada. O crente, amado, sem o Espírito Santo, ele é isso aqui, ó. É uma folha seca. Agora o crente que tem o Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, ele se move que nem essas águas vivas que estão se movendo aqui agora, que vocês estão contemplando. Ele sacia a sua sede com águas vivas. Ele sente a paz que o som de águas vivas consegue produzir para ele. Aleluia. Então, Jesus, eu te peço, Senhor, que a Tua graça e que a Tua infinita misericórdia, Senhor, esteja sobre nós. Precisamos de Ti, Senhor, porque os dias são maus. Precisamos de Ti, Senhor, porque os dias são difíceis. Porque os dias são trabalhosos. Sabemos, Senhor, que o trigo vai ser peneirado no dia do Senhor. E que a Tua palavra há de julgar o mundo naquele dia. Porque assim que disse o Senhor: não cuideis que eu vim julgar o mundo. Há um que julgue o mundo. As palavras que eu trago do meu Pai hão de julgar o mundo. Senhor, peço a Ti, meu Deus, que aquilo que é impossível para nós, Pai, o Senhor venha a operar o milagre através do Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele penetra todas as coisas e até as profundezas do Senhor. Então o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele pode penetrar, Senhor amado, no nosso pensamento, no nosso coração, nas nossas imaginações. O Teu Espírito Santo, Ele penetra as nossas emoções, os nossos anseios e nossos desejos. O Teu Espírito Santo, Ele conhece as nossas vontades, meu Senhor.
Então eu peço, Pai, assim como o rei Davi pedia, Senhor amado e santo, ó Deus, tire tudo de mim, mas não retire o teu Espírito Santo. Amados irmãos, nós precisamos, nós necessitamos, amados e queridos irmãos, necessitamos e precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não existe como a gente entrar no reino de Deus vivendo as nossas próprias vontades. Não tem como a gente viver a vontade de Deus nos prazeres da carne, cometendo a iniquidade. Amados, a iniquidade, ela nada mais é que um pecado praticado. Existe diferença entre pecado e iniquidade. O pecado é aquilo que você comete, amado, involuntariamente, no momento, em um momento de fraqueza, algo que você comete não querendo. E a iniquidade é algo que você comete praticando, querendo fazer aquilo. Então, amado, saia da iniquidade. E se cometer um pecado, amado, faça que nem o apóstolo João escreveu na sua primeira carta. O apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho lindo e maravilhoso, e escreveu a sua primeira, segunda e terceira carta. E aí uma das passagens ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecares, saibas que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, amados, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos e chamamos Jesus Cristo de mentiroso. Nós somos pecadores, amados. Nós temos pecado, tem coisas dentro de nós que nós não falamos para ninguém. Todas as pessoas, amado, têm em secreto algo que é só entre ela e Deus. Nem tudo, amado, você confessa para os outros. Nem tudo você fala para o seu amigo. Nem tudo você pode falar para uma ou para outra pessoa. Porque tem coisas, amado, que é secreto entre você e Deus. Tem coisas que tem que serem confessadas entre você e Deus. Há pecado e a fraqueza. O pecado é uma coisa e a fraqueza é outra. A tua fraqueza tem que ser lançada todos os dias diante de Deus. Você tem que apresentar o teu ponto vulnerável, o teu ponto fraco para Deus todos os dias. Você não pode se conformar, você tem que confessar diante de Deus todos os dias o teu ponto fraco, pedir misericórdia e ajuda para Ele. Então confessa para Deus, confessa para Jesus, confessa o teu ponto fraco a Ele. Jesus, Ele vai ter misericórdia. Ele é misericórdia. Jesus, Ele é a nossa misericórdia. E Ele é o nosso advogado. Lembrando, amado, nós temos combates por fora e temores por dentro. Eu sei que você que está ouvindo esse vídeo agora, essa mensagem do missionário do irmão Moisés, você tem os combates internos dentro de você. Eu sei que você tem o seu ponto fraco. Eu sei que muitas vezes, amado, eu sei que muitas vezes você se sente
assim, ó, como essa água cristalina, que muitas vezes ao longo da tua caminhada você se sente assim, ó, puro como essa água viva. Mas eu também sei que em tempos da tua caminhada, devido a lutas e dificuldades, devido a muitas guerras travadas contra Satanás, devido a muitas adversidades, a muitos combates que a gente passa, eu também sei que muitas vezes você olha para você e se depara com uma água desse jeito assim, ó. Porque quanto mais próximo nós chegamos de Cristo, mais a gente vê as nossas misérias. Então, muitas vezes, você olha para você mesmo e você vê e se sente como essa água aqui, ó. Suja. Totalmente suja, poluída. Não é assim? Aí você se humilha diante de Deus. Aí você reconhece as tuas misérias. Aí você testifica que você precisa de Jesus Cristo, que Ele é o purificador da tua alma. Você chora, aí você chega a ficar como essa água aqui, ó, cristalina, viva e purificada. Então, se você não der ouvido à palavra de Deus, se você não ler a Bíblia e entender as maneiras com que o Senhor trabalha na tua vida, você sempre vai ver, olhar para dentro de você e ver aquela água suja, poluída, aquela lama. Mas se você confessar para Jesus, se você combater contra o pecado, amado, você vai ficar assim. Então, nos teus momentos de fraqueza, meu irmão, nos teus momentos de fraqueza, minha querida irmã, saibas que você é essa água aqui, ó. Saibas que você é essa água viva aqui, ó. Então mergulha, amados. Mergulha no rio espiritual. Sinta tristeza. Você tem que sentir tristeza, meu querido. Sinta tristeza, minha irmã, quando você cometer um pecado. Não haja como uma coisa normal. Eu cometi um pecado, isso já é normal. Não é normal. Você tem que sentir um pesar na tua alma. Você tem que sentir uma enorme tristeza no teu espírito quando você comete um pecado. Se você sentir pesar, sentir angústia, sentir tristeza quando você cometeu um pecado, aí quando você pedir perdão para o Senhor te perdoa. Porque todos somos pecadores, todos temos pecado e seremos salvos pela graça de Cristo. E a graça de Cristo é um favor que nós não merecíamos, porque ninguém será justificado pelas suas obras. Ninguém poderá se justificar por obras em relação à salvação. Não será pelas obras, mas será pela fé e pela graça de Cristo. Porque nós não somos bons. Nós conversamos, sorrimos, abraçamos uns aos outros, tentamos ser bom. Mas a natureza do homem, o gênero do homem, não é para o caminho bom. A natureza do homem é pecaminosa. O gênero do homem é pecaminoso. E o corpo do homem é corrupto. A inclinação do corpo do homem é sempre para o mal. Então nós não somos bons. Bons é só Deus que está no céu. Nós apenas tentamos ser bons. E pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo guiados pelo caminho de Cristo, no caminho da bondade, no caminho da sabedoria, no caminho do amor. Seremos bons apenas quando o nosso corpo for transformado
de corpo corruptível para um corpo incorruptível e incontaminável, de corpo mortal para um corpo imortal. Então, meus queridos e amados irmãos, não desfaleça no teu momento de fraqueza. Não desfaleça quando você pecar. Quando você pecar, entristeça a tua alma. Sinta o pesar na tua alma. Porque o apóstolo Pedro, ele disse que o justo Ló afligia a sua alma justa, vendo o povo de Sodoma e Gomorra tão entregue ao pecado. Havia alma justa dentro de Ló que não achava o pecado uma coisa normal, mas ele se afligia dentro de si, ele angustiava a sua alma ao se deparar com o pecado. E assim somos nós, que somos chamados para a justiça de Deus. Nós temos que afligir a nossa alma, se angustiar, se entristecer pelo pecado. Paulo falava muito a respeito do pecado. Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É o que Paulo dizia. Paulo sentia a aflição do pecado na sua carne. O apóstolo de Cristo, o último eleito entre os apóstolos, que se julgava o menor entre eles, reconhecia que o seu corpo era um corpo de morte, que o seu corpo era um corpo de pecado, e se chamava a si mesmo de miserável. Eu sou um miserável homem, e eu preciso ser liberto deste meu corpo de pecado, deste meu corpo de morte, porque ele sabia que o corpo dele se inclinava diretamente para o pecado. Por isso que ele dizia que a inclinação do pecado é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amados, nós vamos pecar, infelizmente, é uma realidade. O pecado é uma realidade entre o povo de Deus. Até entre os verdadeiros adoradores, o pecado também é uma realidade. Está junto de nós, está no nosso meio, está grudado em nós através deste corpo. Paulo disse que esse corpo só será livre do pecado quando ele for transformado de corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então, se o teu corpo ainda é corruptível, ele é corpo pecaminoso, porque a corrupção é pecado e um corpo corruptível está na corrupção. Então, amados, o pecado está em nós. Mas vivemos pela graça de Cristo, pela fé, por meio do Espírito Santo, que vai nos aperfeiçoar até o último dia. Então você que cometeu um pecado, meu irmão, você que cometeu um pecado, minha irmã, se entristeça sim, porque isso faz parte. Agora, se você comete um pecado e não se entristece, aí você não pode ser perdoado. Se você comete um pecado e não sente tristeza na tua alma, não sente angústia, você não é perdoado. Você tem que sentir o peso do pecado quando você comete o pecado. Você tem que se entristecer, olhar para dentro de você, amado. Quando você comete um pecado, meu amado, você tem que olhar para dentro de você e ver isso aqui, ó. E se sentir como isso aqui, ó. Como esse tipo de água aqui, ó. Porque você se sentindo como essa água aqui, ó, e se entristecendo, pedindo misericórdia para Deus, sentindo angústia, Deus te perdoa e te transforma nesse tipo de água aqui, ó. Aí você fica esse tipo de água aqui, ó. Ó. Águas limpas, cristalina. Entendeu, meus amados irmãos? Então não diga que você é mais santo do que o teu irmão. Não diga que você é mais forte do que o teu irmão. Porque se você está de pé, também é pela graça de Cristo. Se você está de pé, é pela fé e pela graça.
Porque se não for a graça de Cristo, você cai. Se você não sentir o peso do pecado, você cai. Amém, amados irmãos? Eu gostaria de, só para os irmãos verem que essa pregação não é fora da palavra de Deus, aqui está aberto a palavra de Deus em João. Aqui, ó. Vou ler para os irmãos rapidinho aqui, ó. João, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora aqui, ó, no 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No versículo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, amados, se nós falar que não tem pecado, a gente é mentiroso. A palavra de Deus vem para nós examinar e não pecar. Mas se pecar, é para você não se desesperar, não fazer loucura. É apenas para você sentir o peso do pecado. Você sentir demasiada angústia na sua alma. Você olhar para dentro de si e ver que a tua água limpa virou uma água suja. E voltar para Cristo, confessar o teu pecado a Ele. Que Ele te deixa como essa linda água viva aqui, ó. Essa água cristalina. Entendeu, amados irmãos? Esta é uma mensagem do missionário do irmão Moisés. Lembrando para você, amado, essas lutas que você está passando, essas lutas internas contra o pecado, você vai passar até o dia do arrebatamento, irmão. Não pense, entendeu, que você vai viver isento, livre de passar lutas espirituais. A nossa luta contra o pecado é durante o dia e durante a noite. A luta contra o pecado não vai acabar enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Lembrando que para vencer uma guerra, a gente luta várias batalhas. E nessas batalhas nem sempre se ganha. Tem batalhas que você ganha e tem batalhas que você perde. Há territórios que você conquista e há territórios que você tem que deixar, que você tem que abandonar. Mas a guerra, quem garante a vitória é Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Quero deixar um abraço aqui para todos os meus amados irmãos da igreja Resgatando Almas para Jesus. Um abraço para o pastor Flávio, a irmã Gisele, para todos os obreiros, para os irmãos de Valinhos, lá de Guaraúnas, para todos os queridos irmãos da igreja Riage e todos os irmãos que vão ver essa mensagem do canal Soldado Celeste. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 9698-9876. Amém, amados? Se precisarem de oração, podem ligar para nós a qualquer hora e a qualquer instante. Em nome de Jesus Cristo, fiquem todos na paz de Deus.